Olá, tudo bem por aí? Esse vídeo é mais um vídeo com relato de leitura de aura. Esse talvez seja o relato mais sensacional que eu tenho para contar, um dos mais sensacionais, né? São muitos relatos, mas ele é muito incrível. E há muito tempo que eu tô para gravar esse vídeo. Para quem não sabe, eu trabalho com a leitura desde 2015, ou seja, vai fazer aí 5 anos que eu trabalho com a leitura de aura. Tô chegando, sei lá, em 1000 atendimentos mais ou menos até aqui. Bastante coisa. Não sei se 1000 atendimentos. Eu parei de contar quando tava chegando a 700 e isso tem um ano ou mais que eu parei de contar. Então eu acho que com certeza entre 800 e 1000 atendimentos eu tô nessa faixa aí. E essa leitura, ela aconteceu talvez em 2016, 2017 no máximo. Eu fiquei muito passada com esse relato e agora eu vou trazer para você. Há outros, né? Tem um que aconteceu há pouquíssimo tempo que foi diferente de tudo que eu já experimentei. Tudo. Não tem comparação. Não é que é melhor nem pior, mas, tipo, muito diferente de tudo. E, mais uma vez, vem isso, né? Tipo, como é que eu explico o que é uma leitura de aura se a cada leitura acontecem coisas novas, diferentes. Eu acesso lugares completamente diferentes, né? Dependendo da pessoa, dependendo da abertura da pessoa também, por que não, né? Mas aí tá, vou contar a leitura. Essa leitura de aura foi uma leitura que eu não fiz presencialmente, eu fiz à distância. Foi um casal, né? Veio a esposa quis fazer presencial, fiz a leitura dela presencial, e o marido, ele quis a leitura à distância. E aí eu gravei a leitura dele. Quando chegou na parte do registro de vida passada, porque tem um momento da leitura, né, que eu acesso um registro não da pessoa, mas um registro do inconsciente coletivo que tenha ressonância, que tenha alguma sintonia com a história da pessoa, com a aura da pessoa propriamente dita, né? Não é por acaso que aquele registro vai parar ali, mas não necessariamente é um registro da vida da pessoa, enfim. Fui abrir o registro de vida passada. Eu vejo uma imagem de um super salão, todo cinza, né? E uma época como a época dos vikings, sei lá, uma época muito antigamente, eu não lembro direito que data veio. E era um salão e tinha uns homens que estavam avaliando a performance de outros homens que eles simplesmente iam ali, pegavam uma arma, e essas armas não era arma de fogo, né? Eram armas tipo um cacetete, a imagem da pessoa que eu vi, né? Que era um homem que parecia com o Hagrid do Harry Potter. Ele era super grandão, assim, ele pegava uma arma que tinha aquela bolota, aquela bolota que tem uns espinhos, sabe? E uma corrente assim que a pessoa segura e roda a bolota e joga a bolota no outro. Enfim, esse homem, ele chegava no salão, ele pegava essa bolota, mas conforme mostrava a imagem desse homem, né, chegando nesse salão para pegar essa arma, a sensação que eu tinha é que era como se fosse uma demonstração antes de uma guerra. Esses homens, eles eram os guerreiros, então eles chegavam nesse salão e pegavam uma arma e faziam algum movimento, faziam alguma coisa para aparecer mesmo, para mostrar habilidade. Não sei se há alguma coisa além disso, né? E é muito interessante porque eu tava no começo, né? Eu tava ganhando experiência ainda com esse trabalho, e conforme eu lia, eu falava, Meu Deus do céu, gente, o que que eu tô lendo? porque existe isso, né? Existe o nosso ego, o nosso julgamento, tá todo ali. A gente tem que abrir espaço, a gente tem que ir além, a gente tem que atravessar esse lugar do ego, do julgamento, para conseguir acessar realmente o que tá vindo do jeito que tá vindo, que a gente não pode julgar, né? E eu consegui, graças a Deus, falar o que estava vindo para mim e mostrava que esse homem era um homem muito sensível, que apesar de ser gigante, um dos maiores, assim, então é como se ele fosse um dos mais cotados para aquela guerra, sabe? E apesar dele ser grandalhão, ele era muito sensível e ele sentia muita vontade de trabalhar num local que era um local meio que maternidade, tinha alguma coisa a ver com partos, com bebês, com crianças. Ele queria muito estar ali e não estar na guerra, sabe? E, enfim, era um desejo do coração dele. E aí eu percebo que num determinado momento é como se numa fração de segundos, ou eu não vou conseguir explicar direito a linha do tempo, mas enquanto ele estava pegando a arma, que era essa bolota, para fazer a performance dele, eu via como que eu sentia meio que um murmurinho da espiritualidade, tinha alguma coisa de um grupo de espíritos ali com ele. E aí, de repente, ele começa a fazer a performance dele e num determinado momento ele arranca, sem querer, a perna esquerda.
Eu acho que era a perna esquerda, tem muitos anos, como eu falei, esse relato, né? Mas eu lembro que eu defini a perna, veio pra mim a perna esquerda dele é decepada, ele mesmo decepa. E por conta disso ele não vai pra guerra. E por algum motivo, ele de alguma forma trabalhou e colaborou, eu não sei se diretamente, mas ele conseguiu estar mais próximo das parteiras e dos bebês de alguma forma. Ele conseguiu entrar nesse lugar aí que ele estava tanto desejando, né? E de certa forma, havia algo sobre o embrutecimento da alma dele que não foi. Tudo bem, ele perdeu uma perna, né? Ele perdeu a perna esquerda, e isso é muito sério, né? Ele mesmo promoveu a perda da própria perna, mas tinha algo sobre ele também não embrutecer a alma dele. Se ele fosse para aquela guerra, de alguma maneira ele iria embrutecer muito a alma dele e uma outra programação precisaria ser desdobrada a partir daí. Ok, contei essa história na gravação, enviei a gravação para a pessoa, não recebi feedback nenhum e fiquei, Gente, porque tem isso, né? Até hoje eu recebo muitos feedbacks, isso é muito bom pra mim, assim, é muito bom pro meu processo, porque no meu caso, eu sinto que existe, a leitura ela meio que conversa com a gente, né? Com nós, terapeutas, leitores, tem todo um processo, cada um vive uma experiência, e eu sinto que existe um trabalho muito de fortificar minha confiança mesmo nesse trabalho, sabe? Solidificar cada vez mais através dos feedbacks, isso me traz uma segurança, uma confiança muito grande. E naquela época, mais ainda, naquela época eu precisava de feedbacks para entender que eu não tava loucona e que eu não tava lendo nada com nada, né? E é claro que é uma insegurança, né? É uma insegurança. Ainda existe essa insegurança, na verdade, tiquinho, um pouquinho, um pocão, às vezes, depende. Sou humana, né? Mas enfim, não tive feedback, o tempo passou. E aí, sei lá, uma semana depois, um mês depois, não lembro direito, porque esse casal, ele fazia parte de um grupo que eu conduzia junto com uma amiga minha, de projeção astral. Você sabe o que é projeção astral? Você sabe o que é projeção saída do corpo? Enfim, se quiser eu falo mais sobre isso depois. Mas enfim, isso foi em 2017 ou 2016. Agora eu tô lembrando melhor. Enfim, a gente conduzia esse grupo e aí eu tive com um casal no encontro do mês seguinte e veio a esposa dele falar comigo. E aí ela sentou do meu lado com uma cara de chocada e eu com uma cara de assustada, olhando pra ela, aguardando o que ela ia falar. E ela começou a falar pausadamente: Andréia, o meu marido recebeu a leitura de aura que você fez pra ele. Quando meu marido... Escuta isso! Quando meu marido tinha 12 anos de idade, ele sofreu um acidente junto com a mãe dele, um acidente de carro. E ele quase perdeu a perna esquerda dele ficou pendurada, ele quase perdeu. Ele era uma criança de 12 anos, foi parar no hospital, num hospital público da época, e só tinha um médico. E a mãe atendendo cirurgia. E a mãe dele estava num processo muito mais grave do que ele. Então, a mãe dele, gente, essa história é verdade, tá? A mãe dele estava sofrendo cirurgia enquanto ele, aos 12 anos de idade, foi orientado a pegar uma agulha e uma linha e costurar o próprio pé. Aos 12 anos de idade, essa criança, né, sem nenhum conhecimento de nada, teve que costurar o próprio pé. A esposa dele falava: Andréia, a perna dele, o pé dele, a parte que, né, que quase caiu, é todo mal costurado. Ele tem a cicatriz que é muito feia até hoje, porque ele sozinho, com 12 anos, apavorado, teve que costurar o próprio pé. Consegue entender como que é para uma pessoa que teve uma experiência dessa aos 12 anos de idade, que parece extremamente injusta? Parece extremamente... Como pode, né? Uma criança de 12 anos de idade ter que costurar o próprio pé? E eu quero trazer aqui algo que eu acredito com todo o meu coração, com todos os meus poros, do fundo do meu coração, e que a leitura traz sempre para mim. Não é uma questão de castigo divino. Não é uma questão de Deus falar: você cortou seu pé, então agora você vai ter que costurar. Não é isso. É a consciência. É a própria consciência daquela individualidade, daquele espírito que entende que porque num momento teve esse gesto de destruição consigo mesmo, essa consciência acreditou que precisaria passar por algo semelhante.
E a infância é uma época onde a gente vive muito, né, dessas queimas, né, dessas transmutações, porque quando a gente é criança, a gente não tem o nosso ego tão estruturado para fugir da dinâmica. Quando a gente é criança, a gente vive aquilo e precisa experimentar aquilo com toda a intensidade, costuma experimentar aquilo com toda a intensidade, que é como que uma forma de vivenciar a situação integralmente, né, sem macete. É meio duro isso, mas é muito real. Você pode olhar para sua própria infância, eu posso falar pela minha infância, a gente passa por situações realmente que a gente pensa, poxa, por que a gente era tão pequenininho, né? Por que a gente não tinha um pouco mais de idade para se defender? Justamente por isso, porque a nossa consciência escolheu experimentar algo visceralmente para poder curar, se perdoar de atos pregressos, de vidas pregressas, às vezes muito, muito antigas. Surreal, surreal. Eu fico passada até hoje com essa história. E é isso, sabe? A leitura, ela tem disso. Mas não só a leitura de aura, né? Eu acredito que existem várias ferramentas nessa nova era, nessa nova fase, vários terapeutas, várias ferramentas que estão se abrindo, que estão abarcando esse universo multidimensional, atemporal, onde a gente vai lá no passado, acessa alguma coisa e volta com um entendimento maior do nosso momento presente. Isso existe, isso é real. E eu tenho a prova disso todos os dias. E eu espero que esse relato ele te faça refletir, né? E talvez confiar um pouco mais no seu momento, no seu processo, porque tudo está perfeito, exatamente do jeito que está. Todas as experiências que a gente vive, todas, elas têm um porquê. E esse porquê está na nossa consciência. Não é castigo, é apenas consequência de atos pregressos que muitas vezes precisam materializar essa consequência para que a gente se perdoe, para que a gente se cure, para que a gente evolua. Afinal, é isso. Gratidão pela oportunidade. E qualquer coisa eu tô por aqui.